Portanto, a 14ª geração de CPU-S Intel está aqui, assim como algumas das novas placas-mãe. E não há nenhum novo chipset porque, como você pode ver, este ainda é o Z790, mas eles ainda são novos e algumas coisas são novas, o que não vimos antes. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada na placa-mãe ASRock Phantom Gaming Z790 Repeated Wi-Fi e dar uma olhada no que há de novo. Então, obrigado à ASRock por patrocinar este vídeo para dar uma olhada em algumas das novas especificações e por que isso pode ser interessante para os criadores. Aqui diz que também suporta 14, 13 e 12ª geração. Ok, aqui está a placa-mãe, vamos colocá-la de lado. Vamos dar uma olhada no que está por baixo. O manual de instruções, muito bom. Este é o pequeno adesivo do emblema do Phantom Gaming. Sensor de temperatura, temos uma antena Wi-Fi. Ele tem um adesivo embaixo para que você possa colá-lo na mesa ou no estojo, o que às vezes é melhor do que um ímã. Mas dependendo se você quiser apenas realocá-lo o tempo todo, um ímã talvez seja melhor. Nós temos, isso é diferente. Isso é o que eu não vi antes. Portanto, esta é uma extensão RGB de 5V. Então basicamente você pode colocar isso na placa-mãe e através deste cabo podemos dividi-lo em 3. Temos uma tampa especial para a chave caso queira colocá-la em um escape e 2 cabos SATA. Olha, o interessante é que a embalagem aqui é que eles colocaram uma espécie de papel estático em volta dela. E você pode ver essa esponja também ao redor desta placa-mãe. Então, a embalagem, eles realmente querem ter certeza de que não será estragada no transporte, porque você pode ver que também há laços de zíper em volta dela para garantir que a placa-mãe fique com essa almofada de espuma por baixo. Então aqui está a placa-mãe. Podemos ver um pouco mais de dissipadores de calor do que na versão anterior. Não tenho certeza se você também conhece a placa-mãe Z790 Repeated da ASRock, mas você pode ver que não há dissipador de calor na seção intermediária. Mas agora há um grande dissipador de calor que se espalha por todo lado. Tudo. Então, vamos falar sobre algumas especificações, recursos, cabeçalhos e assim por diante. Então nos acostumamos com a placa-mãe. Em primeiro lugar, temos o soquete LGA1700 e isso é familiar para todos. Olha, eu tenho o 14600K. Então, vamos colocar isso direto. Por causa dessas novas placas-mãe, a 14ª geração funcionará imediatamente, então você não precisa fazer uma atualização do BIOS. Se você adquirir algumas placas-mãe mais antigas, talvez seja necessário fazer uma atualização do BIOS. E se não tiver um botão de flashback do BIOS, você poderá ter problemas porque pode precisar de outra CPU ou algo parecido. Portanto, se você usa algo como o aprimoramento multicore e deseja o máximo de energia de sua CPU, você deseja um bom design VRM. Então deste lado temos um slot de RAM DDR5. Então, eles abrem dos dois lados também, o que eu realmente prefiro. Não gosto daqueles em que você não abre só de um lado. Meio que não entra também. Isso suporta até 192 GB. Portanto, não é surpresa que agora tenhamos DIMMS de 48 GB. Então, como criador, você pode colocar 4 deles lá e obter até 192 GB, o que é incrível ter tanto suporte na 14ª, 12ª e 13ª geração também. Mas a 14ª geração provavelmente suportará velocidades melhores e mais rápidas. Então é por isso que isso será incrível. Agora, como a 14ª geração tem um IMC muito bom, você pode querer rodar sua RAM muito rápido. E por esse motivo, eles estão usando um PCB de 8 camadas para a placa-mãe real, para oferecer melhor DRAM-AC. Agora vamos dar uma olhada em alguns dos cabeçalhos. Em termos de potência, temos 2 conectores EPS. Ambos com 8 pinos mais 8 pinos. E então temos o conector de alimentação ATX de 24 pinos na lateral. Sem conectores de alimentação extras, o que é bom. Então, vamos dar uma olhada nos cabeçalhos dos fãs. Há um cabeçalho de ventilador da CPU. Alguns outros os chamam de CPU opcional, mas aqui está o CPU-1, ventilador do CPU-2. Depois temos uma ventoinha de chassi ali, outra aqui embaixo, depois uma aqui e outra escondida ali. Então 7 todos juntos. Então o que podemos ver no topo é o RGB endereçável. Portanto, temos 2 conectores de 5V na parte superior e também outros 12V na parte inferior aqui. Aqui temos pequenos LEDs para o boot.
Isso é útil no processo de postagem. Depois, temos alguns conectores USB no painel frontal. Este aqui é um conector de painel frontal USB tipo C com suporte para velocidade de até 20 gigabits por segundo. Portanto, estes são os slots USB 3,2 Gen 2x2. Então, se você tem um daqueles discos rígidos externos, por exemplo, a Samsung acaba de lançar o SSD T9 SSD externo. Isso pode suportar essa largura de banda de velocidade de 20 gigabits. Obviamente é compatível com versões anteriores. E se você tiver algo como outro SSD externo que pode não suportar o Gen 2x2, você ainda obterá 10 gigabits deste. Mas ele também suporta 20 gigabits, o que é muito bom no cabeçalho do painel frontal. Este é o USB tipo A e suporta cabeçalhos USB do painel frontal de até 5 gigabits por segundo. E ele suporta até 2 cabeçalhos por meio disso. Então, descendo aqui, temos algumas portas SATA. Há 6 deste lado e mais 2 aqui embaixo. E então temos 2 conectores USB 2.0 aqui para suas, você sabe, bombas ou para qualquer coisa que você precise delas. E também uma placa complementar Thunderbolt aqui. Portanto, se você precisar do Thunderbolt, porque ele não possui um Thunderbolt integrado, você pode colocar um cartão nele. Estrondo. E então passe um Thunderbolt por isso, o que também é muito bom. Agora, verificando as instruções aí. Na verdade, não sei exatamente o que é esse cabeçalho aqui. Diz depuração ESP. Acho que este é algum tipo de cabeçalho para solução de problemas. Mas não sei exatamente porque não é mencionado na placa-mãe. Depois temos o SPI TPM. Cabeçalho de plataforma tão confiável aqui, mesmo que as CPUs reais tenham isso integrado. Se você precisar disso, não conheço muitas pessoas que precisariam disso. Se você é um deles, por favor me avise na seção de comentários abaixo. E então temos os cabeçalhos do painel frontal aqui. Isso é para os botões liga, desliga, LEDs e, você sabe, botões de reinicialização e tudo o que acontece em torno disso. Passando para este lado, temos aqui o áudio HD para o áudio do painel frontal, bem como um sensor CMOS nítido e um sensor de temperatura. Lembre-se, tínhamos o conector ou pino de temperatura na caixa real. Assim, você pode conectá-lo e medir as temperaturas onde quiser. E você também tem esse conector UART, o que não é muito comum em placas-mãe. Você pode entrar lá. E o interessante é que esse slot superior é um slot Gen 5x5. Assim, você pode conectar sua unidade Gen 5. Então este é o Adata Legend 970. Eu teria que remover esse pequeno dongle só porque tenho um dissipador de calor na parte inferior e ele não me deixa fazer isso. Mas você pode simplesmente remover isso. Mas se você tiver um SSD real sem dissipador de calor, poderá usar aquela haste e deslizá-la ali. Portanto, se você pegar uma unidade que não seja da geração 5, como o Solidigm P44 Pro, que é uma das minhas unidades favoritas, mas conectá-la e deslizá-la. E então, como você pode ver, você tira esse adesivo do dissipador de calor e coloca-o ali. Estrondo. Sem ferramentas. Isso é muito legal. Estou gostando muito disso. Então, no próximo dissipador de calor, precisamos de alguns parafusos. E o que eu adoro nesses dissipadores de calor é que você não vai perder os parafusos porque eles vão ficar com o dissipador de calor, o que é muito bom. Como você pode ver, temos almofadas térmicas na parte superior para o slot inferior. E aqui o mesmo também. Ao todo, como você pode ver, temos 5 slots M2. Agora, aqui estão as boas notícias. Todos esses SSDs M2 suportam PCIe Gen 4x4. Assim, você pode obter velocidades completas da Gen 4 e não perderá nenhuma largura de banda em todas elas. Há apenas um switch nesta placa-mãe, que fica com a parte frontal no SSD superior, que é o slot SSD Gen 5 aqui, o M2. Quando você conecta seu SSD Gen 5 lá e o mesmo com o Gen 4, se você conectar sua unidade lá, este slot PCIe aqui começará a funcionar com largura de banda X8. Agora, esta será a largura de banda X8 do PCIe Gen 5. Mas se você tiver uma placa gráfica, por exemplo, a placa gráfica será X16 e não pode simplesmente mudar entre X16 Gen 4 para X8 Gen 5, o que, você sabe, seria essencialmente o mesmo. Portanto, sua placa gráfica começaria a rodar nas pistas X8 e seria Gen 4, só porque ainda não temos placas gráficas Gen 5 disponíveis. Mas se você não tiver uma unidade Gen 5, por exemplo, ou não planeja usá-la, eu deixaria o slot superior vazio por enquanto e depois preencheria esses slots inferiores primeiro, porque você não vai perder qualquer largura de banda.
O slot frontal aqui irá para a CPU e estes aqui também. Portanto, ele irá para a CPU com 16 slots PCIe Gen 5 completos ou se você tiver o M2 lá também. Então este será X4 e então este será X8 e ambos irão para a CPU. Mas se você deixar esse desligado, como eu disse, isso irá para a CPU e então esses três irão através do chipset para a CPU, o que significa que você obterá a largura de banda total. Então, para os criadores, isso é emocionante para mim porque tenho muitas opções e até mesmo capacidade de atualização no futuro. Agora, a verdade é que mesmo que sua placa gráfica funcione em pistas X8 PCIe, isso não fará muita diferença. Deixe-me saber se você quer que eu faça o teste e onde e em quais condições você realmente começará a perder um pouco do desempenho. Na maioria dos casos, você realmente não verá a diferença, a menos que esteja realmente usando a GPU de uma forma que utilizemos tudo e você verá um gargalo com a pista X8 PCIe. E tem outra coisa que precisamos conversar, que é esse cara aqui. Portanto, este é o chip Intel BE200 Wi-Fi 7 Bluetooth 5,4 aqui. Assim, temos Wi-Fi sem fio, Wi-Fi 7 agora e Bluetooth 5,4. E você pode estar dizendo, o Wi-Fi 6 e 6E não eram realmente suficientes? Bem, aqui está a diferença entre Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7. Existe o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E, que basicamente têm exatamente a mesma velocidade, mas o I, pense no I como largura de banda estendida ou largura estendida dos canais, porque o I terá apenas um pouco mais de canais para meio que avança nessa largura de banda do Wi-Fi 6. Então há um pouco mais deles. Certo. O Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E, a velocidade máxima era de 9,6 gigabits por segundo, o que é bastante rápido. Imagine se você tiver uma daquelas portas USB-C, portas do painel frontal que suportam 10 gigabits ou portas traseiras que suportam largura de banda de 10 gigabits, então você pode fazer isso. Sem fio através de Wi-Fi 6. Agora o Wi-Fi 7 leva isso a um nível totalmente novo. Ok. A velocidade máxima do Wi-Fi 7 pode ser de até 46 gigabits por segundo. Agora você deve ter ouvido que o Thunderbolt 4 tem largura de banda de 40 gigabits. Certo. Mas, na verdade, essa largura de banda de 40 gigabits é reservada para sinal de vídeo e áudio e algumas outras coisas. Portanto, na transferência de dados entre seu SSD, por exemplo, ou dispositivo Thunderbolt, você nunca verá uma velocidade de 40 gigabits por segundo nisso. Mas através do Wi-Fi 7, o máximo que você pode obter é 46 megabits por segundo. Agora é por isso que eu, como criador, fico muito animado. Agora por causa disso. E digamos que você também tenha um switch de rotor Wi-Fi 7 ou seu roteador também suporte uma porta de 10 gigabits, o que o meu realmente suporta. Mas isso é apenas Wi-Fi 6. Você sabe, rotor ali. Agora podemos, de repente, obter essas velocidades super rápidas do NAS para o seu PC sem fio, o que é absolutamente insano. O Wi-Fi 7 de certa forma tornará obsoleta a rede de 10 gigabits. Bem, não estou dizendo que não há espaço para isso porque as viagens à distância ainda são, você sabe, o problema aí. Mas agora, através do Wi-Fi 7, obtemos uma velocidade muito mais rápida e também mais larguras de canal. Como podemos transferir dados e todos os canais que também são expandidos do Wi-Fi 6. Portanto, este Wi-Fi 7 usará 2456 e foi aumentado para uma largura de banda de canal de 320 MHz. Então é um pouco geek. Mas basicamente, o que o Wi-Fi 7 significa é mais rápido, melhor e maior. É exatamente assim. Estou super animado com isso. E este é realmente um grande salto em relação à geração anterior, como o 5,4, 5,6. Olhe para isso. Isso é um aumento enorme. Portanto, a placa-mãe ainda não está pronta. Deixe-me fazer o I/O primeiro e depois falaremos sobre outra pequena parte secreta, que também é super emocionante. Então o que podemos ver no I/O da placa-mãe, temos saída HDMI e DisplayPort. Então isso é para seus gráficos integrados. Então temos dois conectores USB 2.0. É aqui que eu conectaria meus teclados, mouses, receptores sem fio e assim por diante. Depois, temos algumas portas USB tipo A, e isso está muito bem identificado aqui. Então são 5 gigabits, esses dois aqui e esses são 10 gigabits. Agora, eu gostaria que eles tivessem cores diferentes. Então talvez os 10 gigabits fossem vermelhos ou algo parecido. Mas é melhor que nada.
Aqui temos uma porta USB tipo C de 5 gigabits e depois uma porta LAN de 2,5 gigabits, que se você estiver usando o Wi-Fi 7 pode não ser tão interessante, mas ainda assim é bom para, você sabe, conexões sólidas e conexões com fios são sempre mais estáveis do que sem fio. Mas com o Wi-Fi 7, ainda estou animado. E então algumas portas de áudio, microfone, fone de ouvido, o que você precisa, alguns itens básicos. Então essas duas portas amarelas são portas USB 3,2 Gen 1, que suportam até 5 gigabits por segundo, você sabe, velocidades de transferência. Ok, um pequeno esclarecimento sobre essas portas Lightning Gaming, que em teoria não são mais rápidas que 5 gigabits por segundo. E para os criadores, isso não significa nada. Mas se você é um jogador, essas portas usam controladores dedicados, então não há esperança. E isso lhe dará o melhor e mais suave sinal para o mouse e o teclado. Se você deseja a menor latência ou menos lag possível. É por isso que você usaria essas portas. Então, um I/O muito bom. Mas verifique isso. A outra porta especial do outro lado. Este aqui. Deixe-me ler isso corretamente. Este é o conector de sinal EDP, cabeçalho EDP1, basicamente. E você pode estar se perguntando, o que diabos é isso? Este é outro cabeçalho de exibição. Então, se você tem um dispositivo que suporta conectores integrados ou de porta de vídeo, não como uma porta de vídeo, o que você veria na parte traseira da placa-mãe, desse tipo, mas como um desses cabos. Então você deve ter visto isso em laptops ou em algumas coisas em que você tem um design muito fino. Provavelmente, você sabe, alguns dos dispositivos portáteis, como interruptores Nintendo e coisas assim, usariam tipos semelhantes de conectores internos. O dispositivo para enviar sinal para a tela, que tem que ser plana e muito, muito pequena e com um design meio compacto. Eles podem estar dizendo, por que isso está aqui atrás? Acho que o mais interessante é que você deve ter visto algumas dessas telas e painéis que podemos colocar agora no gabinete do PC ou comprar monitores externos para todos os tipos de locais no gabinete. O interessante é que agora você pode conectá-lo e instalar o monitor, por exemplo, no gabinete do seu PC e passar os cabos internamente. Então você não tem alguns cabos saindo da parte traseira do PC, voltando para dentro do PC ou descobrindo algum tipo estranho de conexão. Agora, isso está discretamente na parte traseira da placa-mãe e você pode controlar esse conector através do Windows. Como este é apenas o cabeçalho de exibição e você verá outro cabeçalho que você pode simplesmente ter no gabinete do seu PC e mostrar as informações do seu hardware, por exemplo, ali ou algum tipo de outro aplicativo, filmes, o que quer que você querer. Mas esse cabeçalho, eu acho que é muito, muito interessante. Você começará a ver isso mais em algumas placas-mãe. Porque os cabeçalhos vão sair cada vez mais, o que é muito, muito interessante. Então há algumas pequenas coisas para ficar animado. Para mim, o mais interessante é o Wi-Fi 7 e como veremos isso em nosso fluxo de trabalho. Porque de repente os fios não são tão necessários. Se tivermos roteadores e conexão Wi-Fi 7, o que estou muito animado, você sabe, assim que chegarmos ao nosso novo estúdio ou quando este for, você sabe, podemos nos mudar para lá. Ainda em andamento, só para você saber, eu me lembro de você. Pessoal, todos que apoiaram isso. Mas quando chegarmos lá, talvez eu nem tenha todas as conexões com fio em todos os lugares. Posso pensar na solução Wi-Fi 7 porque ainda consigo uma conexão super rápida entre meu NAS e o PC. E estou animado com isso. Uma última coisa que esqueci de mencionar são esses slots de expansão. Você sabe, o primeiro tinha 16 pistas do PCIe Gen 5. O segundo, embora tenha comprimento X16 completo, contém apenas slots PCIe Gen 4x4. Portanto, não X8. E o de baixo é o slot PCIe Gen 3x1. Obrigado, Azeroth, por patrocinar este vídeo e ter a chance de dar uma olhada em algumas das placas-mãe Z719 mais recentes. Te vejo no próximo vídeo. Bye bye.